Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início à nossa semana 4 do PET 5. Nós vamos falar sobre o processo de fermentação. Quando nós falamos da respiração, nós falamos há umas semanas atrás que a respiração aeróbica é a respiração que acontece com a participação do gás oxigênio. Já a fermentação é um tipo de respiração anaeróbica, que é um tipo de respiração que vai acontecer sem a participação do gás oxigênio. Esse processo de fermentação, ele vai fazer, na verdade, aquela primeira etapa da respiração que nós chamamos de glicólise. Lembra que nós falamos que a glicólise é a quebra da glicose? Então, essa é a etapa que vai ser comum aos dois processos, tanto a fermentação quanto a respiração aeróbica. Depois, lá na respiração aeróbica que nós falamos, tem a glicólise, depois nós temos o processo do ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Aqui não, na fermentação vai acontecer só a primeira etapa, que é a glicólise, a quebra da glicose. Então, o que nós temos? Existem dois tipos de seres aqui que vão realizar essa fermentação. Nós temos os organismos anaeróbicos, facultativos. Facultativos são aqueles que podem ou não fazer o processo de fermentação. Se eles estiverem na presença de oxigênio, eles vão respirar usando oxigênio, que é a respiração aeróbica. Se faltar oxigênio, eles vão fazer o processo de fermentação para obter a energia que eles precisam. Então, é facultativo. Se tiver oxigênio, faz respiração aeróbica. Se não tiver oxigênio, vão fazer o processo de fermentação. Depois, os organismos aeróbicos estritos ou obrigatórios. O nome já fala, é obrigatório ele fazer o processo de fermentação. Esses seres aqui, eles não sobrevivem na presença do gás oxigênio. Então, em nenhum momento eles vão utilizar o oxigênio para obter a energia que eles precisam. Então, eles podem ser facultativos, fazer ou não a fermentação, depende das condições do ambiente, ou obrigatório. Obrigatório, eles vão fazer somente o processo de fermentação. Na presença do gás oxigênio, eles vão morrer. A fermentação, nós temos aqui dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação láctica. A fermentação alcoólica vai ser da seguinte forma: tem a glicose, que é o componente orgânico. Essa glicose, através da ação da enzima álcool desidrogenase, ela vai ser quebrada. Lembra da glicólise? É a quebra da glicose. Vai ser quebrada em álcool etílico, pela ação dessa enzima, em gás carbônico, e dessa quebra nós temos a liberação, a formação de duas moléculas de ATP. Então, a fermentação, como nós não temos a participação do gás oxigênio, o rendimento energético vai ser muito menor do que da respiração aeróbica. Aqui, para cada glicose, vão ser produzidas duas moléculas de ATP, enquanto que na respiração aeróbica, com a participação do oxigênio, para cada glicose, nós temos a produção. Alguns livros falam de 38 moléculas de ATP. Hoje em dia, os livros estão falando em torno de 30 a 32 moléculas de ATP. Então, o rendimento energético com a participação do oxigênio é muito maior. Aqui, como nós não temos a participação do oxigênio, esse processo de fermentação, nós temos então, para cada glicose, a produção de duas moléculas de ATP. Esse processo ele vai ser realizado para a produção das bebidas alcoólicas. Por exemplo, pega o vinho, né? Vai amassar a uva. Na uva nós temos o que? Tem açúcar, né? Da fruta. Então, esse açúcar da fruta vai ser transformado em álcool pela ação da enzima álcool desidrogenase. Para que aconteça isso daqui, esse processo, nós precisamos da participação o quê? Do levedo. Quem vai realizar essa fermentação alcoólica? O exemplo que nós temos aqui é o levedo ou levedura, que é um tipo de fungo. Então, tem lá a uva, amassou a uva lá, né? Depois que amassou a uva, então tem o açúcar ali.
Aí o levedo, o fungo que é colocado, o que ele vai fazer? Transformar esse açúcar pela ação da enzima álcool-desidrogenase, né, que existe lá no fungo, vai transformar esse açúcar em álcool. Por isso que esse suco de uva, vamos dizer assim, vai se transformar em vinho. Então o levedo, que é um fungo, vai fazer esse processo de fermentação alcoólica. Então, para a produção de cerveja também é o mesmo processo. Aqui eu coloquei também a produção de pães. Vai fazer pão em casa, por exemplo, né? Então, você coloca todos os ingredientes e você coloca aquele fermento biológico. O fermento biológico, aquela massinha, né, meio encardida, dependendo da marca, ela é branquinha. Aquele fermento biológico, ele tem a presença de fungo, de levedo, microscópico, porque é o fungo unicelular. Então, quando você coloca o fermento ali, você está colocando o levedo. O que o levedo vai fazer? Vai transformar uma parte desse açúcar, desse carboidrato que tem na massa, em álcool etílico. Claro que a quantidade é pequena, na hora que você põe para crescer, volatiza, sai da massa. Não é um pão alcoólico, claro, né? A quantidade é desprezível aqui, vai sair da massa. E vai ter a produção também do gás carbônico, na hora que fermentar. Quando acontece a produção do gás carbônico, esse gás carbônico ele vai tentar escapar da massa, ele é um gás. Por isso que a massa vai crescer, ela vai estufando e vai crescendo. Não sei se vocês já viram, se em casa tem o hábito disso, quando põe a massa para crescer, tem algumas pessoas que pegam um copo com água e colocam um pedacinho da massa, uma bolinha, dentro desse copo com água. Na hora que a bolinha sobe, aí fala, já fermentou, a massa já cresceu, já tá boa, né? Isso é verdade. Por quê? Quando você coloca um pedacinho da massa, que você acabou de fazer, ainda vai acontecer a fermentação. Então, não tem o gás carbônico. Na hora que fermentar, vai produzir o gás carbônico, essa bolinha, né, essa massa, ela vai encher de gás carbônico. Encheu de gás. Se encheu de gás, vai ficar mais leve, por isso a bolinha vai subir. Então, se já produziu o gás carbônico, quer dizer o quê? Que já aconteceu o processo de fermentação. E essa fermentação da massa acontece por causa da presença do levedo, que é o fungo que está presente ali no fermento biológico. Depois aqui, nós temos a fermentação lática. A fermentação lática, ela vai ser feita por lactobacilo, aqui não está na forma científica, por isso eu coloquei em letra minúscula. Lactobacilo é um tipo de bactéria que faz a fermentação do leite. Essa bactéria, ela vai agir através da produção da enzima lactato desidrogenase. Então, o que esse lactobacilo vai fazer? Vai transformar a glicose, o carboidrato, né, a matéria orgânica, vai transformar a glicose em ácido lático, também com rendimento energético aqui de 2 ATPs. Então, no processo de fermentação, o rendimento energético é bem menor, 102 ATPs para cada glicose que entra na célula. Então, o lactobacilo vai fazer esse processo. Além do lactobacilo, nós temos esse processo de fermentação lática nos nossos músculos também. Então, primeiro o lactobacilo. Não sei se vocês já viram fazer queijo, né? Então, vamos supor que vai fazer queijo. Produção de queijo, coalhada, iogurte, danone, né? Esses derivados do leite. Faz de conta que vai fazer queijo. Então, eles pegam um leite. Nesse leite, eles colocam coalho. Esse coalho nada mais é do que... É como se, entre aspas, fosse um fermento ali. Ele tem a presença, o quê? Do lactobacilo. Então, quando eles colocam o coalho, esse lactobacilo vai fazer o quê? A fermentação do açúcar do leite. Quando fermentar esse açúcar do leite, nós temos a produção do ácido lático. Quer dizer que o leite vai ficar ácido. Na hora que o leite fica ácido, aquele gosto de azedo, o que vai acontecer? Como o leite fica ácido, as proteínas do leite vão se juntar. Quando as proteínas se juntam, fica aquela parte, como se fosse aquela massa, e embaixo eles falam soro do leite, né? Aquele líquido que fica embaixo. Eles retiram então essa parte sólida, que são as proteínas ali que se juntaram, vão colocar na forma, vão espremer bem ali para sair todo o líquido, e aí é feito o queijo. Então, quem está fazendo esse processo? Quem está fazendo esse processo é o lactobacilo que está presente ali, através da ação
da enzima lactato desidrogenase. O nosso músculo também faz o processo de fermentação lática. Se a pessoa faz um esforço físico muito grande, caminhou muito, está fazendo uma atividade física muito intensa, pode faltar oxigênio lá no músculo, só que o músculo precisa de energia para continuar a atividade. Na falta do oxigênio ali, por um determinado momento, o músculo ele tem a capacidade de utilizar a glicose que tem no organismo e fazer a fermentação lática. Só que aí o que acontece? Quando o músculo fizer essa fermentação lática para obter energia, vai produzir o que? Ácido lático, vai obter energia, um pouco de energia, e vai produzir o ácido lático. Esse ácido lático que é produzido, ele se acumula no músculo. Na hora que ele se acumula no músculo, pode ser naquele momento, ou pode ser um pouco depois, ele paralisa momentaneamente o músculo, que é a famosa cãibra. Então vai dar cãibra na pessoa. Aí a pessoa dá aquela dor, né? Vai massagear tudo para ir desfazendo, né? Aquele nó que deu, que paralisou o músculo, e depois, claro, volta ao normal. Então a cãibra que está acontecendo ali é por quê? Porque a pessoa fez um esforço prolongado, o músculo faltou oxigênio ali, ele precisa de mais energia, então ele vai fazer a fermentação, fazendo a fermentação, ele produz o ácido lático. Ácido lático se acumulou ali, quando ele se acumula, vai paralisar momentaneamente, ele, claro, o movimento, aí dá aquele nó, né? O músculo para ali, que é a famosa cãibra. Então, de fermentação, eu tenho que lembrar que é um tipo de respiração, então, aqui, anaeróbica, sem a participação do oxigênio. Tem seres que são anaeróbicos facultativos. Na presença de oxigênio, eles vão fazer o que? A respiração aeróbica. Se não tiver o oxigênio, é que eles fazem o processo de fermentação. E os obrigatórios, eles só vão fazer o processo de fermentação. Na presença de oxigênio, eles morrem. A fermentação alcoólica, feita pelo levedo ou levedura, que é um tipo de fungo unicelular, que através da enzima álcool desidrogenase vai transformar a glicose em álcool etílico, gás carbônico, com um rendimento energético, a produção de 2 ATPs. Isso acontece para a produção das bebidas alcoólicas e para a produção de pães, massas em geral, aqui, pães, bolos, né? A fermentação lática vai ser realizada pela bactéria lactobacilo, bactérias são unicelulares também. O lactobacilo, através da enzima lactato desidrogenase, vai transformar a glicose em ácido lático com um rendimento energético aqui de 2 ATPs também. Essa fermentação lática acontece nos nossos músculos, que pode provocar a cãibra, e também para a produção de palhada, queijo, iogurte e derivados. Vamos para os exercícios então. Bom, deixa eu só abrir aqui. Questão número 1, está assim, ó. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum à fermentação e à respiração celular. Eu falei no começo. O processo que é comum é a glicólise, que é a letra B, que é a quebra da glicose. A respiração celular, que é a respiração aeróbica, ela envolve a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. São 3 etapas. A fermentação, só a glicólise, que é a quebra da glicose. Então, a letra B. Número 2. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1000 metros por falta de oxigenação adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que podem acumular. Se faltou oxigênio, ele vai fazer a fermentação lática. A fermentação lática, nós temos a produção de ácido lático, que é o que vai acumular ali nas fibras musculares. Então, quando falar do músculo, lembra que ele faz a fermentação lática. Se faz a fermentação lática, nós temos a produção e acúmulo de ácido lático, que é a letra C. Número 3. A fermentação é um processo importante para a indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação de produtos como pães, cerveja, iogurte e queijos.
Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo iogurte e queijo, por exemplo, formados a partir da iogurte e queijo da fermentação lática, que é a fermentação com a participação do lactobacilo. Então é a letra E. Número 4. A fermentação e a respiração celular são dois processos de obtenção de energia. Entretanto, um deles obtém maior quantidade de ATP que o outro. Marque a alternativa correta a respeito do rendimento dos dois processos. A fermentação é um processo mais eficiente? Não, menos eficiente, porque para cada glicose que entra, nós temos a produção de 2 ATPs. Na respiração celular, respiração aeróbica, para cada glicose que entra na célula, são produzidos 30, 32 ATPs, alguns falam até de 38 ATPs. Então, a letra A já está errada. B. A respiração celular é um processo pouco eficiente, pois são obtidos 2 ATPs? Não. 30, 32, como eu disse, pode chegar, alguns livros dizem, até 38 ATPs. Letra C. O saldo final de ATP da respiração celular é muito maior que o saldo da fermentação, que é de apenas 50 ATP. A fermentação produz 50 ATPs? Não, 2 ATPs. Então, essa também está errada. Letra D. A fermentação possui um saldo de apenas 2 ATPs, apresentando, portanto, pouco rendimento. Essa é a alternativa correta. Letra D. Questão número 5. Analise as afirmações abaixo relativas ao processo do metabolismo energético. Fermentação, respiração aeróbica e respiração anaeróbica são processos de degradação das moléculas orgânicas em compostos mais simples, liberando energia. Tá certo, ó. A degradação de compostos orgânicos, moléculas orgânicas. A glicose é um carboidrato, que é uma molécula orgânica. Vai ser decomposta, vai ser quebrada, para no final ter a produção de energia. Isso é verdade, a letra A. A afirmação 1 é verdadeira. Número 2. Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença de oxigênio. Mentira! Nós acabamos de falar que a fermentação não acontece na presença de oxigênio. Então, essa é errada. 3. A energia liberada nos processos do metabolismo energético é armazenada nas moléculas de ATP. Sim, a energia vai produzir o que? Ela vai ser armazenada na molécula de ATP. Então, toda a energia que está sendo liberada por esses processos vão para onde? Para a molécula de ATP. Lembra que nós falamos que a molécula de ATP é o quê? Uma bateria energética, né? É onde vai ficar armazenada essa energia para que depois o ATP seja quebrado e libere a energia que a célula precisa. Então, a número 3 é verdadeira. 4. No processo de fermentação, não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio, que está presente na respiração aeróbica e anaeróbica aqui. Na realidade, não tem aceptores de hidrogênio, que é quem vai carregar o hidrogênio. Na fermentação, o que existe um NAD, que é uma coenzima que vai carregar os elétrons para finalizar, para participar aqui do processo, mas não tem um aceptor de hidrogênio, né? Que vai receber esse hidrogênio aqui. Então, essa é verdadeira também, tá? Número 5. Na respiração aeróbica, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio. O aceptor que vai receber o hidrogênio lá no final vai ser o oxigênio. Enquanto a respiração anaeróbica é outra substância inorgânica. Realmente, ó, aqui nós temos, só repetindo aqui, ó, na respiração aeróbica, o último aceptor do hidrogênio vai ser o oxigênio. O último a receber o hidrogênio vai ser o oxigênio. Enquanto que na respiração aeróbica é outra substância inorgânica que vai receber esse hidrogênio. Então, essa também é verdadeira. Número 6. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação é armazenada em 38 ATPs. Verdade. Na fermentação não são 38 ATPs, perdão, são 2 ATPs. Enquanto que na respiração aeróbica e na aeróbica é armazenada em 2 ATPs. A respiração aeróbica são 38 ATPs, 30, 32 até 38 ATPs.
enquanto que na fermentação são 2 ATPs. Então aqui tá errado, tá invertido, tá? Bom, então lembrem que a fermentação é um tipo, né, de respiração anaeróbica, acontece sem a participação do gás oxigênio e nesse caso nós temos o rendimento de 2 ATPs. Bom, falamos rapidinho porque, como sempre, todos os nossos conteúdos são muito extensos, né? Mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho e tenham entendido a resolução dos exercícios, pelo menos o basiquinho, que eu já fico satisfeita, tá bom? Até as nossas próximas explicações, fiquem com Deus, tchau!